Muito boa noite a todos, é uma grande alegria, uma grata satisfação estar aqui novamente com vocês. Como Jesus nos ensinou, sempre quando dois ou mais estiverem reunidos em nome dEle, se não Ele, mas com certeza seus mensageiros de luz, seus anjos espirituais estarão presentes. E é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos e por isso estamos aqui, para louvar a Deus, para agradecer a Deus por tantas bênçãos de luz que recebemos a todos os momentos e para pedir, porque somos eternos pedintes nesta casa do Pai. Hoje estou cercado pela natureza de Deus, eu estou na minha casa no interior, domingo de carnaval, e é uma grande alegria estar aqui nesse momento, nessa tranquilidade do início, final da tarde, início da noite, para trazer uma mensagem do Evangelho, a convite da Casa Amiga, e fico muito feliz de estar aqui neste momento. Estando com a natureza, estando vendo essa natureza de Deus, me faz lembrar quando a gente nasce, né? Nós que aqui estamos, muitos de nós somos pais, e como pais, ao recebermos os nossos filhos, ou quando estamos nos preparando para receber os nossos filhos, fazemos aquilo com um carinho enorme. Preparamos o quarto, preparamos o berço, a cama, preparamos os travesseirinhos, os brinquedos, as cores, se é menino, se é menina, com muita alegria, para que essa criança, quando chegue na nossa família, que ela sinta que é tão bem-vinda, tão calorosamente bem-vinda, cheia de amor, que ela possa perceber que aquela família que ali está aguardando-a com tanta ansiedade a quer bem e deseja um futuro no planeta maravilhoso. É assim que nós procuramos tratar a chegada dos nossos filhos, com amor de pai, com amor de mãe, para que essa criança tenha tudo preparado para poder nascer, crescer, se desenvolver, evoluir e ser feliz. Se nós, como pais, temos um carinho tão especial pelos nossos filhos, quando vão chegar a este mundo, e Deus, na sua misericórdia, no seu amor, desse Pai maravilhoso, esse Pai celestial que tem por nós. E é simples, se nós preparamos um quartinho e um berço para os nossos filhos, Deus nos prepara com um planeta maravilhoso. Ele nos prepara, nos dando um planeta onde viveremos. E que planeta lindo, como é belo, como é lindo, como é maravilhoso o planeta Terra em que vivemos. Os nossos melhores cientistas, os astrônomos, nunca conseguiram chegar mais absolutamente nem de perto, nem próximo da beleza de encontrar um planeta como o nosso. São pesquisados, buscados, os exoplanetas, através dos grandes telescópios, não só na nossa vizinhança próxima do sistema solar, mas em toda a galáxia que é possível de ser visualizada ou pressentida pelos telescópios. E já se encontraram milhares de exoplanetas, ou seja, planetas que podem ter a mesma condição da Terra, mas nenhum chega nem perto à beleza deste planeta. E se nós pararmos para pensar tudo o que existe nesse planeta, tudo o que nos cerca, tudo que foi usado na construção das cidades, na construção das estradas, na construção das pontes, dos prédios, na construção das grandes tecnologias como celulares, enfim, toda a matéria-prima, tudo foi utilizado de coisas que estão dentro do planeta. Minerais, metais, qualquer coisa que nós hoje olhamos, a gente fala, olha, esse carro foi construído, esse relógio foi construído, esse computador foi construído, esta geladeira, esta casa.
com itens que fazem parte desta maravilha que é o nosso planeta e que nós temos tudo o que precisamos para sermos felizes, para podermos viver uma vida de luz, de bênçãos. Então a gente percebe a grandeza desse Pai Celestial por esse universo observável, por esta natureza de Deus, mas principalmente por tudo aquilo que Ele nos preparou para a nossa chegada quando encarnados aqui, assim como nossos pais. E Deus na sua misericórdia, Deus na sua majestade, no seu poder, na sua onisciência, onipresença, está em todos os lugares nesse planeta. A gente consegue sentir a presença dele. Se bem que, ultimamente, parece estar um pouco difícil sentir Deus. As pessoas estão bastante pessimistas, afinal estamos mais ou menos tentando sair de uma pandemia, né? E quantos de nós já não indagamos, onde está Deus? Onde está Deus que permite ou permitiu tantas mortes, tanto sofrimento, tantas dores, tantas tragédias durante a pandemia? Ou mesmo recentemente, agora aqui na cidade de Petrópolis, na semana passada, quando observamos a natureza com toda a sua força, derrubando casas, invadindo ruas, matando dezenas ou mais de uma centena de pessoas da cidade que foram duramente atingidas pelos temporais. Ou mesmo agora, já diante de uma guerra que se inicia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quando um país enorme se prepara então para invadir um país pequeno. Onde está Deus? Onde está Deus que permite que tudo isso aconteça? Não é a nossa indagação? Olha que exemplo interessante. Quando a gente olha para Petrópolis, naturalmente a gente vê ali muitas pessoas que foram atingidas, muitas famílias dilaceradas, e nos solidarizamos absolutamente com tanta dor, com tanta destruição. Mas quando a gente olha e vê aquelas casinhas construídas na beira do morro, de pessoas que ali ficaram durante anos preparando a casinha, quando a gente vê aquela casinha deslizando para baixo, matando seus ocupantes, acabando com tudo, a gente fala, onde está Deus? Por que Ele permite que essas pessoas que não têm nada ainda percam? Enquanto que se olharmos no Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, na Avenida Atlântida, Ipanema, na beira, naqueles prédios majestosos, ninguém se machucou, ninguém se feriu, ninguém foi punido. Por que as pessoas tão miseráveis estão sofrendo tanto ou sofrem tanto? Então, quando nós indagamos dessa forma e criamos um otimismo, um ceticismo, é um risco enorme de nós perdermos aquela fé raciocinada, aquela fé verdadeira. Temos que estar sempre atentos a isso, porque Deus está em todos os lugares. Deus está à nossa volta, está dentro de nós, está entre nós. E Deus não castiga ninguém. Aprendemos isso? Que Deus castiga se fizermos alguma coisa errada? Não, Deus não castiga ninguém. Pelo contrário, Deus, como um Pai amoroso, nos quer felizes nesse planeta e nos dá um planeta tão lindo, tão belo, e vai querer que soframos aqui? De jeito nenhum. Nós estamos neste planeta para sermos felizes. E Deus, através das suas leis, das leis da natureza, que estão aqui à nossa volta, são essas leis que nos guiam para que possamos ser felizes ou para que possamos sofrer. Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou claramente como funcionam as leis do Criador. Jesus, quando esteve aqui, através da sua boa nova, através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos, nos ensinou que aquele pai, que era um pai anterior à vinda de Jesus, que era um pai que castigava, provocador de guerras,
não era esse o Pai que Jesus nos trouxe, mas um Pai amoroso, que a tudo nos concede e através das suas leis aqui estamos vivendo. Então, quando olhamos para as tragédias humanas, verificamos que em muitos casos havia ali uma causa, uma origem, algo que precisava acontecer daquela forma. Muitos de nós que estamos em algumas condições passando por situações difíceis, se olharmos para a nossa vida, a gente vai ver que nós vivemos neste planeta e vamos fazendo ao longo da nossa vida escolhas. Vamos escolhendo os caminhos que estamos seguindo. Vamos escolhendo, ouvindo e vendo os sinais da vida, ouvindo e vendo os sinais, as orientações que recebemos dos nossos amigos espirituais, dos planos mais elevados, e vamos tomando decisões. A nossa vida é um conjunto, um emaranhado de escolhas que nos vai levando a um determinado caminho. Então, quando por alguma razão estamos no fundo do poço, ou melhor, eu costumo dizer que não é no fundo do poço, no fundo da fossa. O poço no fundo tem água limpa, mas quando a gente atinge o fundo da fossa, aquele fundo sujo, temos que observar a nossa vida, que nós fomos descendo essa ida ao fundo em degraus, como se nós estivéssemos descendo degrau por degrau, e em cada degrau fazendo uma escolha, se vamos continuar descendo, se vamos estabilizar ou se vamos melhorar. Quando as nossas escolhas vão nos levando ao fundo, é natural que a gente vai sofrer. Às vezes, durante a escolha, a gente acha que está tudo ótimo. Ah, não, eu entendo bem. Mas, no final, nós vamos percebendo que aquelas escolhas somadas nos levaram à nossa situação de vida. Por exemplo, eu gosto de uma passagem muito bacana que fala da linguagem da vida, das linguagens da vida, né? A vida tem 3 linguagens. A linguagem do amor. A linguagem do amor é aquela linguagem que, por exemplo, os nossos pais falam conosco, as pessoas que nos amam falam conosco. É uma linguagem que nos alerta através do amor, através do carinho. Olha, esse caminho que você vai seguir não está certo. Observa, não vai dar certo, meu filho, meu irmão, meu amigo. Toma cuidado pelo que você está decidindo. Mas na linguagem do amor, duas situações, a gente não entende e não atende. Não entende e não atende. E já que a gente não entende e não atende a linguagem do amor, existe uma outra linguagem que a vida nos proporciona na sequência, que é a linguagem da razão. A razão é assim: olha, não vai por esse caminho, porque você vai sofrer, porque você vai se dar mal, porque você vai ser preso, você corre o risco de cometer um crime, você corre o risco de prejudicar a sua família, você corre o risco de perder seu emprego, você corre o risco de ser pego roubando, enfim. São alertas da razão que nos são passados. Olha, não faça isso porque vai dar errado. 98% das pessoas que tentaram fazer isso se deram mal. É a razão. A razão a gente até entende, mas não atende. 98% se deram mal, mas eu vou me dar bem. Os 2% sou eu que vou triunfar. E a gente, mesmo diante da razão, a gente acha, nós entendemos que estamos certos. E aí a vida nos alerta novamente. E aí vem a linguagem da dor. A linguagem da dor é aquela que nós conhecemos. E aí, na linguagem da dor, a gente entende e atende e aprende. Por isso que, quando nós olhamos as tragédias, a gente vê que há uma certa sequência de fatos. Eu fico muito triste, citando, por exemplo, Petrópolis, mas da guerra nem vou falar, porque já passamos por tantas guerras, né?
Mas em Petrópolis a gente viu aquelas tragédias e muitas daquelas famílias que perderam tudo falaram, dando entrevistas na televisão, que era a terceira, quarta vez que perdiam, que já tinha acontecido isso no ano passado, no outro ano e no outro ano. Puxa vida, muitas vezes, será que precisava acontecer de novo? Então, quando nós olhamos para Deus, a gente percebe que essa natureza bendita do Criador nos dá profundos ensinamentos sobre os caminhos que nós temos que seguir. E Jesus, através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, é o nosso mestre, o guia, aquele que nos ensina o caminho, porque a gente não sabe o caminho. Jesus falava, o que adianta um cego dirigir outro cego? Então, nessas condições, Jesus é o nosso guia, é o mestre maior que nos orienta. E a gente observa, naquela parábola que eu gosto muito, a parábola dos talentos, quando Jesus conta sobre aquele fazendeiro rico que vai embora, vai passar um ano fora, e aí ele pede aos seus servos, dá para cada um dinheiro, chamado talento, que era uma moeda grega muito valorizada. Então, aquele fazendeiro rico dá a um servo 5 talentos, 5 moedas de ouro, raríssimas, né? Super valorizadas, super de valor. E aí dá 5 para um servo, 2 para outro servo e 1 para o outro. Quando ele volta um ano depois, ele cobra essas moedas, me devolvam o dinheiro que eu deixei com vocês. E o primeiro que recebeu 5 fala assim, Senhor, me deste 5, toma aqui mais 5, 10, multipliquei os seus talentos. E o fazendeiro fala, ó, servo fiel, foste fiel no pouco, lhe será dado muito. Entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Quando o fazendeiro pergunta para o de 2 talentos, me dê os meus 2 talentos, o que você fez com ele enquanto eu estive viajando? O servo vira-se para ele e fala, Senhor, me deste 2 talentos, dupliquei ele, tenho 4 agora. E aí o fazendeiro rico fala, fizeste bem, servo fiel, foste bom no pouco, foste fiel no pouco, lhe darei o muito, entra na alegria do teu Senhor. Porém, aquele servo que recebeu um só, o que ele fez? Ele ficou com medo e enterrou aquele talento, não fez nada, não produziu nada, não usou para fazer nada. E aí o fazendeiro diz a ele, servo mau, fostes mau, não cuidastes dos talentos que eu te dei, não produziste novos talentos, não melhoraste. E aí ele diz assim, este talento seu será dado para os outros. E Jesus termina essa parábola dizendo assim, porque aquele que muito tem, muito mais lhe será dado. E aquele que pouco tem, o pouco que tem ainda lhe será tomado. Olha que interessante. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós, quando viemos para este planeta cheio de tantas oportunidades maravilhosas para sermos felizes na abundância do Criador, nós recebemos talentos, todos nós temos os nossos talentos e temos que utilizar esses talentos em benefício das pessoas, dos mais necessitados, usar esse talento para fazer o mundo evoluir nas coisas do bem. E quando não fazemos isso, quando enterramos esses talentos, estamos fazendo como o servo mau. E aí, aquilo que nós pouquinho temos, ainda o pouco que a gente tem nos será tomado. Por isso é muito importante observarmos o que nós estamos fazendo com os talentos, com a beleza, com a maravilha, com a abundância que Deus nos deu quando aqui viemos para esse planeta. Ele não nos deu, na verdade, Ele nos emprestou para que usássemos e multiplicássemos. E é a partir dessa multiplicação que nós vamos estar sendo fiel no pouco, receber o muito e podermos multiplicar isso em benefício de tantas pessoas, de tantos necessitados que nós observamos no nosso planeta, na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família.
A mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós aqui é que Deus, na sua magnitude, na sua misericórdia, na sua onipresença, na sua onisciência, que está em todos os lugares, em todos os momentos, nos quer o bem, nos quer que sejamos felizes e nos promete o mundo, nos promete a herança enorme, a herança de verdadeiros filhos de Deus. E vou finalizar na passagem de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele se posiciona ali no Sermão da Montanha e faz então aquela conversa com aquelas pessoas que ali estavam, sofridos, ouvindo. E Jesus fala das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças precisam ser ouvidas e sentidas por nós, não pela letra em si, mas pela mensagem espiritual que carrega. A clareza de dizer que todos nós que de alguma forma que aqui estamos, se estivermos dentro das leis de Deus, seguindo os ensinamentos do Cristo, passando por necessidades e por dificuldades, que possamos estar com fé, com esperança. A esperança não nos será tomada, porque somos espíritos imortais, cujo objetivo do Pai Celestial é a nossa felicidade. E nem uma ovelhinha ficará pelo caminho. Olha que maravilha de bem-aventuranças que Jesus nos deixa. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os tristes, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que assim seja, graças a Deus. Amém.